Bom, primeiro, bom dia a todos. Hoje nós convidamos os poderes, todos os chefes de poderes, para uma reunião aqui no Palácio, que acabou por volta de 11h30, e nós discutimos medidas que serão tomadas para contribuir no combate à proliferação do coronavírus aqui no estado de Mato Grosso. Todos têm acompanhado que nas últimas semanas o governo tem feito um esforço gigantesco para aumentar o número de UTIs. Conseguimos abrir 70 novas UTIs. Temos algumas para serem abertas. Hoje abrimos 20 novas na Santa Casa de Cuiabá e mais algumas previstas nos próximos dias. Porém, estamos no limite da nossa capacidade de abrir UTIs, porque estão faltando médicos, estão faltando demais profissionais que são necessários para o funcionamento de UTI. O vírus tem apresentado uma grande transmissão aqui em Mato Grosso e em grande parte dos estados brasileiros. No dia de hoje, nós já temos aí quase 20 estados que estão beirando o colapso, passando de 90%, alguns chegando a 100% de taxa de ocupação dos seus leitos de UTIs. Aqui em Mato Grosso, na manhã de hoje, o dado atualizado desta manhã apontava 87%, e essa taxa ela foi segura nos últimos dias com essa abertura de novos leitos, que não será muito possível doravante. Portanto, nós teremos que tomar medidas mais restritivas para evitar a circulação das pessoas e, com isso, evitar a circulação do vírus. Nós pedimos a compreensão da população, tentamos de todas as formas possíveis evitar que essas medidas fossem necessárias. Entretanto, até por falha de alguns poucos, porque nós vimos circular pelas redes sociais festas, em bares, em restaurantes, em casas noturnas, em diversas situações, até privadas, em condomínios, em casas, em chácaras, como se nada estivesse acontecendo. Esta grande circulação dessas novas cepas está trazendo essa alta taxa de contaminação, e aí estaremos adotando hoje à tarde, através de decreto estadual, que será impositivo aos 141 municípios algumas regras. E dessa vez, diferente de outrora, nós vamos estabelecer que das 5 da manhã até as 7 da noite, as atividades poderão ser exercidas com certa normalidade dentro das regras de biossegurança. A partir das 7 da noite, somente farmácias, estabelecimentos ligados à saúde pública, postos de gasolina, sem delivery, sem conveniência, poderão funcionar. E as indústrias, principalmente aquelas ligadas à produção de alimentos. Tirando isso daí, nada vai poder funcionar a partir das 19 horas. E a partir das 21 horas, porque tem um tempo para as pessoas se deslocarem, sair das suas casas, retornar, vai existir um toque de recolher. A Polícia Militar será colocado na rua com barreiras para saber se as pessoas estão circulando, qual o motivo dessa circulação, sob o ponto de vista, se não justificar adequadamente, poderão sofrer as consequências que estarão previstas em decreto e em lei. No dia de hoje, nós estaremos caminhando à Assembleia Legislativa um projeto de lei para estabelecer multas mais pesadas e bastante pesadas para estabelecimentos que descumprirem essas normas de vigilância sanitária. Além de multar os estabelecimentos, estarão também previstos, na legislação, multas que poderão ser aplicadas ao CPF das pessoas que estiverem também igualmente descumprindo. Pedimos ao presidente Max, ele fez o compromisso que a Assembleia, embora esteja em recesso, ele vai providenciar uma convocação extraordinária para que isso possa ser apreciado e que essas pessoas possam ser responsabilizadas caso elas descumpram essas normas. Multa, meus amigos, é aquilo que a gente sabe. Se você não quer ser multado, basta cumprir aquilo que está combinado. E nesse momento, nós estamos pactuando, houve essa reunião com todos os chefes de poderes, todos concordaram, todos estão ajudando, vão ajudar naquilo que é a responsabilidade de cada um. Discutimos com os representantes da Federação das Indústrias, do Comércio, da FACMAT, do CDL, todos concordaram que é necessário tomar medidas. Claro, alguns divergem ali de horários, um pouco mais, um pouco menos, mas é o mínimo que a gente pode fazer e devemos fazer nesse momento para minimizar e colaborar para que o coronavírus diminua a transmissão e as suas consequências em Mato Grosso. Governador, é perceptível que essas diretrizes buscam equilíbrio entre a economia e a saúde. E o que eu gostaria de saber é a respeito da decisão que pode acontecer hoje
lá na Justiça, no Poder Judiciário em Várzea Grande. Porque se a Justiça definir, por exemplo, que Cuiabá e Várzea Grande devem fechar as atividades econômicas, como que fica essa questão diante do que está sendo traçado agora pelo governo? O que vai sobrepor? Olha, as medidas, claro que o poder, eu respeito muito o Poder Judiciário, mas o que o Ministério Público pediu, se eu não me engano, na ação, é menos do que aquilo que nós estamos fazendo nesse momento. Tá? E o juiz, ele não pode, né, decidir além daquilo que é pedido. Entretanto, né, nós estamos abertos ao diálogo, nós estamos buscando sim um equilíbrio entre medidas que comecem a alertar a população, né, porque estamos permitindo o funcionamento em determinado horário, praticamente 100%, para evitar chegar naquilo que chegaram muitos países no mundo inteiro. Vocês viram aí, foi noticiado pela imprensa internacional e nacional, que dezenas de países do mundo afora fizeram um lockdown chamado total. O nosso aqui é um lockdown que começa a partir das 7 horas da noite, tem um impacto maior em algumas atividades, mas todos têm que estar alerta. Se não houver uma cooperação, e o que nós estamos pedindo com esse alerta, com essa paralisação a partir das 7 horas da noite, é que todo mundo acorde novamente e veja que existe um grave problema acontecendo e que se todo mundo não cooperar, nós poderemos ter consequências maiores e com danos maiores na economia, na vida das pessoas. Governador, o senhor espera enfrentar alguma resistência, por exemplo, do prefeito de Cuiabá, que anunciou no fim de semana que, por exemplo, o setor econômico não aguenta mais parar as atividades. E no passado, as prefeituras, algumas acabaram não adotando o fechamento total ou tomaram medidas divergentes dos estados, da União. Como é que vai ser esse relacionamento com as prefeituras e haverá sanções às prefeituras que não adotarem as medidas que o senhor está anunciando agora? Olha, é muito estranho essa fala do prefeito de Cuiabá, porque lá atrás, quando nós tínhamos o primeiro caso de coronavírus em Cuiabá, ele decretou lockdown. E eu fui totalmente contra, porque eu dizia, gente, como é que pode isso? Se com um caso você decreta lockdown, imagina quando tivermos 100 mil, 2 mil, ninguém sabe até onde vai isso. Então, neste momento, senhores, nós estamos num caos iminente. Naquele momento, nós não tínhamos ninguém nas UTIs ainda. UTIs todas vazias. E ele tomou essa medida. Então, caberá ao Ministério Público, em termos de medidas sanitárias, existem algumas regras que, se a União estabelece uma medida, eu, como governador, tenho que cumprir as medidas da União e posso adotar medidas mais severas, mais rígidas, mas sou obrigado a cumprir as da União. No caso do Estado, nós adotando algumas medidas, os prefeitos serão vinculados e obrigados a cumprir essas medidas e poderão aplicar medidas mais severas. E se algum prefeito não cumprir, caberá ao Ministério Público, aos órgãos de controle, fazer interação com estas prefeituras, com estes prefeitos. Governador, por quanto tempo vai durar 15 dias. Esse decreto? E o retorno vai ser de que forma? Vai depender de números, de que para esse retorno? O decreto